E aí, tudo bom? Aqui quem fala é o Prof. Bacon e hoje nós vamos para a nossa segunda aula aqui, resolvendo problemas com equações do primeiro grau. Explicando aqui de novo, qual é o nosso objetivo aqui? É a gente pegar aí problemas que acontecem, que caem nas provas, vestibular, concurso, a gente conseguir extrair o que o problema está pedindo, conseguir extrair uma equação a partir do problema e daí resolver a equação. No caso, como a gente já tem vários vídeos aqui resolvendo equações, o nosso foco vai ser a conseguir entender o problema, interpretar o problema e a partir dele tirar uma equação. Então, algumas equações, alguns problemas a gente vai resolver até o final, alguns outros a gente só vai passar a resposta aí e não vamos resolver até o final aqui. Eu vou passar a resposta e você aí de casa resolve a equação e confere se a resposta está certa. Para a gente ter tempo de fazer mais problemas, né? Mantendo o foco da nossa aula, que é o conseguir extrair o problema da equação. Vamos lá para a nossa primeira questão. Vamos lá. O custo para uma empresa fabricar X unidades de um produto é dado pela expressão custo igual a tanto. Então, a empresa sabe que o produto que ela vai fazer vai ter esse custo aqui, 2.700 mais 0,3x. Esse x aqui é o tanto de produtos. Isso é evidente. Ela tem um custo básico aqui, funcionário, comando de obra, máquina, etc. E tem o custo aqui da peça. Se eu faço mais peças, eu tenho mais custo. Isso é evidente. Eu gasto mais matéria-prima, mais etc. Mais um monte de coisa. Então, eu faço mais peças, eu tenho maior custo. Só que se eu fizer uma peça, por exemplo, eu já vou ter esse custo básico aqui de 2.700. A receita da venda deste mesmo produto é dada pela expressão receita igual a 1,5 de x. Mesma coisa aqui. Eu tenho, se eu tiver mais produtos e conseguir vendê-los, aí eu vou fazer, aí eu ganho mais dinheiro também. Só para a gente exemplificar, funciona mais ou menos assim. Vamos supor que eu tenho aqui um gráfico. Beleza. Esse gráfico não está em escala, viu? Só para a gente entender. O que acontece? O gráfico do custo, ele começa aqui, ó, no 2.700 e ele vai subindo aqui, ó, com base no tanto de x que eu vou tendo. Beleza, essa aqui é a reta de custos. E a reta da minha receita, ela é o seguinte, ela começa no zero, só que o x cresce a partir de 1,5, né? Ele cresce 1,5 vezes x. Então ele vai crescendo aqui numa forma mais acentuada. De novo, está bem fora de escala isso. Essa aqui é a minha reta de receita. O que acontece? Ó? Antes de eu vender um tanto X de produtos, eu tive prejuízo. Ó, você vê que a minha receita aqui, ó, nessa parte para trás, a minha receita é menor do que o meu custo. O que acontece? A partir desse ponto aqui, que seria o ponto, como a gente fala comumente aí, que fica no 0 a 0, a partir desse ponto eu estou no 0 a 0 e depois disso eu começo a ter lucro. Então é isso que a gente vai estar procurando aqui no nosso exercício. Está falando o seguinte, ó, considere que a empresa tem lucro quando o valor da função da receita ultrapassa o valor da função custo. Foi isso que eu mostrei na reta ali, né? No nosso gráfico, que não estava muito bonito, mas dava para entender. Assinale a alternativa correta sobre quantas unidades. A gente aqui não tem alternativa, mas a gente não precisa. A gente vai resolver sem alternativa aqui mesmo. E a gente vai chegar no resultado. O que isso está sendo? O que isso diz para nós? Diz o seguinte. Diz que se eu tiver a receita menor que o custo, eu tenho prejuízo. E se eu tiver a receita maior que o custo, eu tenho lucro. O que acontece? Se a gente for pensar bem, quando a minha receita for igual ao custo, é quando eu fico no 0 a 0, vamos dizer assim. É quando eu parei de ter prejuízo e vou começar a lucrar. Então é basicamente isso que ele está perguntando. Ó, quantas unidades terão que ser produzidas e vendidas pela empresa para que essa tenha lucro? A gente acha o tanto que fica no 0 a 0.
a gente acha x igual a tanto, para a empresa ficar no 0 a 0. Então, se ela produzir mais do que esse x, ela passa a ter lucro. A gente não está discutindo aqui viabilidade econômica de empresa nem nada. Aqui a gente está resolvendo na forma de um problema matemático. Mas, de fato, esse problema cai nas coisas. É que quando você está numa empresa, você analisa outras coisas fora isso, né? No caso aqui é uma análise mais básica, vamos dizer assim. Então a gente já sabe que a gente tem que achar o ponto onde a receita é igual ao custo. E a gente tem aqui esses gráficos, não tem? Ó, vamos lá, a receita é 1,5x e o custo é 2.700 mais 0,3 de x. Bom, vamos lá. Vamos deixar tudo que é x de um lado, o que não é x do outro. Eu tenho esse 0,3x, vou passar ele para o outro lado. Então, eu tenho o seguinte, ó, 1,5x menos 0,3x igual a 2.700. Isso aqui a gente tem que 1,5 menos 0,3, 1,2 igual a 2.700, 1,2x. A gente tem esse 1,2 que está multiplicando, a gente passa ele dividindo. Então tem o seguinte, ó, x igual a 2.700 dividido por 1,2. Não caia na tentação de resolver isso na calculadora em casa. Tenta resolver na mão, por quê? Porque na hora que você estiver fazendo uma prova da IBFC ou de outras bancas, FGV, FCC, VUNESP, Sebrasp, CESP, você não vai ter calculadora lá. Quando você estiver no vestibular aí da Unicamp, da FUVEST, da Unesp, ou no Enem, você não vai ter calculadora. Então a gente tem que dar um jeito de resolver isso aqui sem calculadora. Primeiro de tudo, uma coisa que vai nos facilitar a vida aqui é se eu multiplicar em cima e embaixo por 10. Eu não posso multiplicar nem só em cima nem só embaixo. Se eu multiplicar, para a gente entender isso, é só a gente ver o seguinte, ó. 1 sobre 1 é a mesma coisa que 10 sobre 10. É fácil, né? Mas se eu pensar o seguinte, ó, 3 sobre 2 é a mesma coisa que 30 sobre 20. Ó, eu multipliquei tanto em cima quanto embaixo por 10 e a fração se manteve a mesma coisa. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Mas por quê? Para acontecer isso, ó, 2.700 vira 27.000, né? Porque eu adicionei um zero aqui. E o nosso 1,2 virou 12. A proporção é a mesma? É. Mas agora a gente pode fazer uma divisão com 12, ao invés de fazer uma divisão com 1,2. E é bem mais fácil. Vamos agora então fazer a divisão. Ó. A gente tem o seguinte, ó, 27.000 dividido por 12. Vamos ver aí quanto que dá essa divisão. Ó, 12 cabe dentro de 2? Não cabe. Então, tem aqui as dezenas de milhares, vamos pegar o milhar aqui também. Ó. 12 cabe dentro do 27? Cabe sim. 12 vezes 2 dá 24. 27 menos 24 dá 3, que é o nosso resto aqui. Agora a gente pode descer esse zero aqui. Beleza, aqui é da casa das centenas. Vamos lá. 12 cabe dentro do 30, né? 12 vezes 2 dá 24. Vamos lá, 30 menos 24 dá 6, que é o nosso resto. A gente pode descer esse outro zero aqui. Desce o zero, pronto. O 12 cabe dentro do 60. Na verdade, dá uma divisão exata. 60 dividido por 12 aqui, ó, é 5. 12 vezes 5, 60. 60 menos 60, nosso resto é zero. Opa, sobrou um zero aqui. A gente coloca aqui no final. E é essa a nossa resposta. 27.000 dividido por 12 dá 2.250. Ou seja, x é igual a 2.250. Lembra o que ele estava pedindo? Ele estava pedindo o seguinte, a gente achou que o x igual a 2.250, a empresa fica no 0 a 0. O que acontece? Para ela lucrar, então, ela tem que acontecer o seguinte, o x tem que ser maior do que 2.250. Essa era a alternativa que tinha aqui, não lembro qual letra, mas basicamente esta é a resposta. O x é maior que 2.250. Ah, e se caísse o número quebrado? Se caísse o número quebrado, a gente via qual que é o que mais se adequa aí dentre as alternativas que a gente tem. Vamos para a próxima. Ó, na papelaria Alfa, André comprou 2 cadernos e uma caneta. Vou aqui já colocar como a gente vai chamar cada um. O caderno a gente vai chamar de C. Ó, o C é o
caderno. A caneta também começa com C, não dá para chamar os dois de C, né? Vou chamar de K. K é a caneta. Essa é uma boa estratégia quando você não sabe como você vai chamar suas incógnitas. Chama ela da primeira letra. Se tiver muita coisa com a mesma primeira letra, você tenta chamar uma que vai ter aí o mesmo fonema, né? Quando você for ir, não sei o K, né? Ou você pensa numa letra que tem a ver também, talvez a próxima no alfabeto, anterior, coisa do tipo. Então vamos lá. André comprou 2 cadernos e uma caneta, ou seja, ele comprou 2 cadernos e uma caneta. Lembra que o K é de caneta. E nessa compra ele gastou R$ 32,50. Ou seja, tudo isso igual a R$ 32,50. Francisco comprou um caderno e 2 canetas, ou seja, Francisco comprou um caderno e 2 canetas e gastou R$ 20. Ó. Então é o seguinte, ó. Esse aqui é o André, aqui é o Francisco. E se a gente for reparar, a gente já tem aqui, ó, 2 equações e 2 incógnitas. A gente trabalha aqui usando o método da substituição, a gente consegue resolver. Se tem alguma dúvida, a gente tem vídeo específico disso aqui no canal. Vai estar nos cards aí a playlist de como resolver equações. Ó. E tá falando o seguinte, ó, Nayana N resolveu comprar 3 cadernos, ou seja, 3 cadernos e 3 canetas, ou seja, 3 canetas. E isso tudo deu igual a não sei, interrogação. E ele vai mais além na pergunta. Tá falando o seguinte, ela pagou R$ 70 e tá perguntando qual que é o troco. Então é o seguinte, a gente não tem que achar o quanto que ela gastou. A gente tem que achar o quanto que ela gastou e depois disso, tirar isso de 70 e ver quanto que sobra. No caso, a resposta que a gente tem que ter aqui vai ser o seguinte, ó. Para você conferir, tenta resolver isso e confere depois. A caneta vai ser igual o caderno, desculpa, vai ser igual a 15, a caneta é igual a 2,50 e o troco que a Nayana recebeu é de 17,50. Lembra que a gente não está resolvendo todas as questões até o final para a gente economizar um pouquinho de tempo aí e poder resolver mais questões. Mas dá uma conferida lá, você resolvendo certinho esse sistema de equações aqui, é para ser este aqui o resultado. No caso, é a letra C de caderno, que é a nossa resposta correta. Próxima questão, da FCC. Em uma eleição com apenas 2 candidatos, o mais votado recebeu 70% dos votos e obteve 2.000 votos, a mais do que o outro candidato. Ou seja, a gente tem o candidato A e B. Vamos lá já fazer. Ó. A gente tem o candidato A e o candidato B. Isso aqui é meio básico. Ó. Se o candidato A teve 70% dos votos, o outro teve 30% dos votos, né? Beleza. A gente está falando o seguinte. O candidato A obteve 2.000 votos a mais que outro candidato. Ou seja, o candidato A teve o mesmo número de votos que B, só que além disso teve 2.000 votos a mais. E não houve votos brancos ou nulos. O número de pessoas que votaram nessa eleição é... Bom, então é o seguinte. Essa aqui é a equação que a gente tem. A igual a B mais 2.000. Aí você vai falar, poxa, mas como é que eu só tenho uma equação e 2 variáveis? Como é que eu resolvo? Resolve da seguinte forma, ó. A gente sabe que a diferença de votos entre os dois, concorda comigo que a diferença é 40%? Vamos ver aqui, ó. O candidato A teve 70% de votos e o candidato B teve 30%. Se eu pegasse e fizer um 70 menos 30, eu obtenho 40, né? Que é a diferença de votos. Então, o que é esse 40? Ó? Esse 40 é como se fosse isso, ó. Esses dois valem 30%. Isso aqui que me sobrou é 40%. Até aí, ok.
Dito isso, a gente sabe também o seguinte, que essa diferença é, ao mesmo tempo, 40%, mas ela também é 2.000 votos. É o que falou ali pra gente no exercício. Então a gente vendo isso, a gente enxerga que 2.000 igual a 40%. Mas de que adianta eu saber quanto que é 40%? Adianta pelo seguinte, ó. Se 2.000 é 40%, eu posso falar que x é igual a 100%. Aí eu faço uma regra de 3 e eu tenho o seguinte. 2.000 vezes 100 é igual a 40 vezes x. Aí eu tenho que x igual a 2.000 vezes 100 dividido por 40. Mas isso aí vai dar certo e a gente tem como resolver. Mas tem um jeito que é um pouquinho mais fácil de resolver isso aí, que é um pouco mais direto. Vamos pensar da seguinte forma. A gente chega na mesma conclusão, que 2.000 votos são 40%. Só que a gente pensa o seguinte, se eu dividir 40% por 4, eu chego em 10%, né? Ó, se eu dividir por 4, eu chego em 10%. O que acontece? Se eu dividir 2.000 por 4, eu também chego em 10%. E dividir 2.000 por 4 é fácil, ó. 2.000 dividido por 4 é igual a 500. Só a gente lembrar que 20 dividido por 4 é igual a 5, 250, 2.500. Então chega o seguinte, ó, que se 2.000 é 40%, 500 é 10%. Mas de que adiantou se chegar nisso? Adiantou que agora eu sei que é o seguinte, é só multiplicar 500 por 10 que eu chego em 100%. Agora eu multiplico por 10. Eu tenho 100% aqui. E se eu multiplicar 500 por 10, eu tenho 5.000. Então, no total, 5.000 pessoas votaram aqui nessa nossa eleição. Mas você não usou aqui a equação, ou você começou a regra de 3 e não acabou de usar. Sim, era para dar certo usar a regra de 3. Se a gente fizer aquela divisão, dá certo. Eu mostrei aqui para a gente um jeito diferente de resolver a equação, que talvez seja mais rápido de fazer aí na hora da prova do que fazer tantas multiplicações e divisões igual aquela lá. Porque de repente você acaba esquecendo um zero, acaba, entendeu? Acaba esquecendo de cortar um zero, coisa do tipo. Vamos lá. A gente tem aqui, ó, o problema da banca C-Thread. Vamos lá. De novo aqui está sem as alternativas, mas a gente não precisa disso porque a gente vai acertar com ou sem alternativa. Saíram de Fortaleza para Juazeiro do Norte 3 ônibus simultaneamente transportando 138 passageiros. Então a gente tem o seguinte, ó. A gente tem, ó, os ônibus. Vamos chamá-los aqui de ônibus XYZ, para não perder o costume, né? X, Y, Z são os 3 ônibus. Ó, e eles simultaneamente transportam 138, ou seja, X mais Y mais Z igual a 138 passageiros no total. Sabe-se que no primeiro ônibus, que eu vou chamar de X, viajaram 9 passageiros a mais que no segundo, ou seja, X igual a Y mais 9, porque em X viajaram 9 passageiros a mais do que no segundo. E neste, ou seja, no segundo, 3 passageiros a menos que no terceiro, ou seja, eu tenho o seguinte, o terceiro é o Z. Isso, eu tenho o Z. Ele está falando o seguinte, que no segundo, 3 passageiros a menos que no terceiro, ou seja, Z menos 3 é igual a Y. A gente pode modificar para deixar o Z aqui separado, eu tenho aqui Z igual a Y mais 3. Muito bem. Nessas condições, é correto afirmar que o número de passageiros transportados em um dos ônibus é... Bom, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. A gente já tem aqui o X isolado com Y e o Z isolado com Y. Aí a gente substitui. A gente troca o X, a gente troca por Y mais 9
mais y mais z. Quanto que é o z? Y mais 3 é igual a 138. Aí nós resolvemos e depois pega esse resultado, troca aqui no x e troca aqui no z. E a gente fazendo essas substituições, nós vamos achar aí os seguintes valores. A gente vai achar que no ônibus A ele transporta 57 passageiros. No ônibus B ele transporta... No ônibus A não, me desculpa. No ônibus X, 57. No ônibus Y, 42. E no ônibus Z, 45. Esses são os três valores que nós temos que achar resolvendo a equação. Nunca é pouco relembrar que a gente não está resolvendo todas até o final aqui para ter tempo de resolver mais questões com foco em descobrir as equações a partir do exercício, a partir do problema. Um técnico de informática cobra R$ 45 pela visita, mais R$ 25 por hora de serviço prestado. Ou seja, ele cobra R$ 45 para cada visita, ou seja, para cada V, mais R$ 25 para cada hora. Muito bom. A gente tem que... Como que você chegou nisso? 45 pela visita. Então, se ele visitar, vamos supor, no mês, ele visitou 70 clientes, então é 70 vezes 45. Se ele visitou 60, é 60 vezes 45. Sempre assim. 45 vezes o número de visitas, quer ver? E mais R$ 25 por hora do serviço prestado. Pessoal aí que trabalha com prestador de serviço, aí talvez tenha uma facilidade com isso. Você ganha R$ 25 por hora de serviço prestado. O que eu vou ganhar, eu somo o total das horas e multiplico pelo 25. Ou seja, se eu trabalhei aqui 100 horas na semana, 100 horas na semana é muito. Se eu trabalhei, vamos supor, 50 horas na semana, então eu vou ganhar 50 vezes 25. Se teve uma semana que foi mais fraca, eu trabalhei 30 horas na semana, é 30 vezes 25. E assim sucessivamente. Por isso, 45 vezes V mais 25 vezes H. Vamos lá. Um técnico recebeu por 3 visitas diferentes a quantia de 560. Quantas horas de trabalho esse funcionário trabalhou? Então é o seguinte, isso tudo aqui é igual a dinheiro. Vamos lá. Então, a gente sabe que o funcionário fez o seguinte, 45 vezes V, só que o V são quantos? 3 visitas. 45 vezes 3 mais 25 vezes H, a gente ainda não sabe quanto que é o valor de H, é exatamente o que a gente quer descobrir. A gente sabe que tudo isso é igual a 560, muito bom. Agora a gente tem que trabalhar com essa equação para chegar no resultado. A gente pode fazer o seguinte, esse 45 vezes 3 está aqui somando, vai passar para lá subtraindo. Então a gente vai ter 25H igual a 560 menos 45 vezes 3. Vamos achar aqui quanto que vale 45 vezes 3. Vamos lá. 3 vezes 5, 15. Sobe 1. 3 vezes 4, 12. Com mais 1, 13. 45 vezes 3, 135. Igual a 560. Esqueci de um zero aqui. Menos 135. Vamos lá. 560 menos 135. 0 menos 5 não pode, então a gente corta o 6 que vira 5 e esse 0 vira 10. 10 menos 5, 5. 5 menos 3, 2. 5 menos 1, 4. Então, a gente tem aqui que 25H é igual a 425. Agora, se a gente trabalhando com essa equação, a gente tem o 25 que está multiplicando H, a gente passa ele para o outro lado para a gente deixar o H sozinho. Vamos lá, H é igual a 425 dividido por 25. A gente resolvendo essa divisão, a gente acha o valor de H. Vamos lá. 425 dividido por 25. 25 não cabe dentro do 4, mas cabe dentro do 42. 25 vezes 1 é igual a 25. 42 menos 25 dá 17. Que é o nosso resto. 25 não cabe dentro do 17. Vamos descer o 5 aqui. O 25
cabe dentro do 175. Só para a gente testar aqui, ó. 25 vezes 7. 7 vezes 5, 35. Sobe 3. 7 vezes 2, 14. Mais 3, 17. Isso mesmo. Então, 25 vezes 7 dá 175. O nosso resto é 0. Então, 425 dividido por 25 é 17. Logo, nosso H é 17 e a nossa resposta é a letra D de dado. Muito bem, vamos para a próxima questão. A próxima questão. Uma família de 5 pessoas, sendo 2 adultos e 3 crianças, foram ao cinema assistir um filme e pagaram o valor de 72. Ou seja, a gente vai chamar aqui o adulto de A e a criança de C, para nossas incógnitas para facilitar. Então está falando o seguinte, ó, 2 adultos, ou seja, 2A e 3 crianças, foram ao cinema e pagaram, ó, 72 no total. E ele sabe o seguinte, o ingresso para cada criança é 2/3 do valor do ingresso de adulto. Ou seja, um ingresso de criança é igual a 2/3 do ingresso de adulto. É isso aqui. Agora nós temos aí um sistema de equações. E daí o resultado dessa equação aqui, se a gente substituindo esse C por 2/3 de A, substitui e faz tudo, nosso resultado é 18. É só a gente fazer aqui rapidinho, ó, 2A mais 3C. É 2A mais 3 que multiplica C. O nosso C é o que? É 2/3 de A. Tudo isso igual a 72. A gente corta e corta, a gente vai chegar aqui 4A é igual a 72. A igual a 72 dividido por 4. A igual a 18. Isso aí eu fiz mais rapidinho que eu não ia fazer, mas essa aí estava mais perto de fazer, eu fiz. Dá uma conferida depois se vocês conseguem chegar aí no mesmo resultado. O mais importante disso tudo aqui, ó, nosso foco da aula de hoje era achar isto daqui. Era pegar o problema e conseguir transformar em algo que a gente consegue fazer conta, vamos dizer. Última questão de hoje. O produto entre dois números naturais é 3024. Ou seja, x vezes y é igual a 3024. Reduzindo-se o multiplicador à nona parte, temos o número 7. Qual é o valor do multiplicando dessa operação? Daí você vai falar, professor, meu Deus do céu, eu não lembro quem que é o multiplicador, quem que é o multiplicando, etc, etc. Não importa. Por que não importa? Não importa porque tem dois números, eu chamei um de x e um de y. Eu não sei se o x é maior ou se o y é maior. Qual que é qual aqui, eu só sei que um é x e outro é y. Então eu posso escolher qualquer um e dizer que qualquer um é um multiplicador, qualquer um multiplicando, não interfere. Então eu vou escolher o y para ser o multiplicador. Então eu tenho aqui, ó, que y dividido por 9, ó, reduzindo-se à nona parte, ou seja, dividindo por 9. Isso aqui é uma coisa bem importante a gente não confundir. Temos o número 7, então y dividido por 9 é igual a 7. Tá, mas de que isso me adianta? Por que você fez em cima, você não fez embaixo? Bom, porque aqui embaixo a gente vai fazer uma outra coisa. Isso aqui é para a gente ter de referência. Vamos lá. Lembrando aí, quem assistiu nossas aulas de equações, lembra uma coisa. Tudo que eu faço de um lado da equação, se eu fizer do outro, tá certo. Como assim? Exemplo aqui, ó. Vamos supor, é outra coisa, que eu tenho A igual a B. Se eu multiplicar os dois lados por 3, continua a mesma coisa. Se eu dividir os dois lados por 5, continua a mesma coisa. Se eu tirar a raiz quadrada dos dois lados, continua a mesma coisa. Então tudo que eu fizer de um lado e do outro pode fazer. Sim. Se eu somar 2 dos dois lados, continua a mesma coisa. Se eu fizer de um lado e do outro, dá certo. Porque eu não posso somar de um lado e não somar do outro, aí dá errado. Mas tudo que eu fizer, se eu fizer dos dois lados, dá certo. Por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, ó.
Ele disse pra gente uma parte específica. Se eu reduzir um desses dois números pela nona parte, ou seja, se eu dividir um dos dois por 9, eu vou ter o número 7. Isso é muito interessante pra gente, porque a partir disso a gente pode fazer uma coisa, ó. Vamos dividir os dois lados por 9 e ver o que acontece, ó. Então eu tenho x vezes y dividido por 9, 3024 dividido também por 9. Então vamos lá, o que eu tenho aqui, ó? X vezes y dividido por 9. Então eu tenho x vezes y dividido por 9. Se eu reparar bem, y dividido por 9 aqui, eu já sei quanto que vale, né? Vale 7, mas vamos continuar. 3024 dividido por 9 é 336. E a gente pode fazer agora uma substituição. Eu pego o y dividido por 9 e substituo por 7. Então eu tenho o seguinte, ó, x vezes 7, porque isso aqui é a mesma coisa que y dividido por 9. Isso tudo é igual a 336. Então x é igual a 336 dividido por 7. E então eu tenho que x igual a 48, porque 333 dividido por 7 é 48. Chegamos aqui à nossa resposta, alternativa C de casa. Bom, por enquanto então é isso. Comenta alguma dúvida que ficou aí nos comentários para a gente poder fazer um vídeo ajudando. E também dá um gostei para o YouTube entender que isso é relevante e acompanha no Instagram, porque quando vai ter vídeo novo aqui, eu aviso antes. É isso, obrigado.